aí, estagiário? O nosso estudo de hoje é sobre o capital social e você vai ver tudo o que você precisa saber sobre esse tema para não errar nada na hora da sua prova. Então solta a vinheta aí e vamos lá! Então, estagiário, para a gente começar a entender o que é o capital social, primeiro a gente vai dar uma olhadinha lá na doutrina do nosso ilustre professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que você vai ver aí na tela. O capital social é o montante de contribuições dos sócios para a sociedade, a fim de que ela possa cumprir o seu objeto social. Então, estagiário, para a sociedade ela começar suas atividades, ela vai precisar de uma estrutura mínima. E para isso, então, é claro que ela vai precisar de, dinheiro. Então funciona assim. Os sócios, eles separam uma parcela do seu patrimônio pessoal e reúnem, então, para que a sociedade possa iniciar os seus trabalhos, comprando maquinário, contratando pessoal e tudo mais. E é importante saber também, estagiário, que esse valor que é pago pelos sócios, ele não precisa necessariamente ser pago em dinheiro. Ele pode ser pago também em qualquer outro tipo de bem que seja dotado de valor econômico. Então a ideia de capital social é basicamente essa, estagiário. É aquele valor que a sociedade precisa para dar início à sua atividade, para começar a exercer a atividade empresária. E após isso, a ideia então é que a sociedade passe a multiplicar o seu patrimônio e tocar todos os seus negócios com esse valor. O capital social ele é dividido em várias partes iguais, que podem ser as cotas ou as ações. Esse nome ele vai variar de acordo com o tipo societário adotado pelos sócios. Se a sociedade for limitada, por exemplo, o capital social vai ser dividido em cotas. Enquanto se a sociedade for anônima, a divisão do capital social é feita em ações. Esse valor pago por cada sócio, ele vai corresponder à participação desse sócio naquela sociedade. Então suponhamos que o capital social é de R$100.000 e o sócio pagou 60. Nesse caso, então, ele vai ter direito a 60% das ações ou das cotas dessa sociedade. E seguindo esse pensamento que a gente acabou de construir, estagiário, vamos ver como é que acontece na prática para diferenciar o capital social subscrito do capital integralizado. Quando a sociedade ela vai ser constituída, existem dois momentos. O momento em que o capital social está subscrito e o momento em que ele está integralizado. Vamos entender isso agora então. No momento de constituição da sociedade, cada sócio se compromete a dar a sua contribuição para o capital social. Esse valor que cada um dos sócios se compromete a pagar recebe o nome de capital subscrito. Então digamos que uma sociedade limitada tem 3 sócios, o Léo, o Renato e o Gabriel. Eles decidem que essa sociedade, para ela começar a funcionar, vão ser necessários R$120.000 de capital social, onde o Léo vai dar a participação de R$60.000, o Renato vai pagar R$30.000 e o Gabriel vai entrar com os outros R$30.000. Cada um desses valores, então, vai corresponder ao capital subscrito por cada sócio, ou seja, é aquilo que cada um deles se comprometeu a pagar. Passado um mês, então, o Léo pagou a sua parte integralmente. O Renato também pagou a sua parte integralmente, mas o Gabriel realizou o pagamento de apenas R$10.000. E o que eu preciso que você saiba aqui é o seguinte, estagiário. Enquanto o capital subscrito é aquele que o sócio se compromete a pagar, o capital integralizado é aquele que ele efetivamente realizou o pagamento integral. E voltando para o nosso exemplo, então, o Léo subscreveu 60 e integralizou 60. O Renato subscreveu 30 e integralizou 30. Mas já o Gabriel subscreveu R$30.000, mas só integralizou 10.000. Aí você para, pensa e me pergunta, tá bom, Nilo, você falou, mas para que serve esse raio dessa diferenciação entre capital subscrito e capital integralizado? Então, estagiário, essa é uma das principais distinções aqui do direito societário. Porque deixa eu te perguntar uma coisa aqui, estagiário. Você lembra quando a gente estudou sobre a responsabilidade limitada? Não lembra não, né? Não lembra não que eu sei. Pode falar, eu sei que você não lembra. A gente aprendeu na responsabilidade limitada que existe uma diferenciação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade. Mas aí eu te pergunto,
Essa responsabilidade ela vai ser limitada a qual capital? O capital subscrito ou o capital integralizado? E a resposta é óbvia, né, estagiário? Se o sócio ele se comprometeu a pagar uma determinada quantia, ele vai estar obrigado, ele vai estar preso a essa quantia. Portanto, a responsabilidade limitada, ela se limita ao capital subscrito e não ao capital integralizado. Ou seja, se o sócio então ele subscreveu 30, mas só integralizou 10, isso significa que ele vai estar obrigado a tirar os outros 20 do patrimônio dele e passar para a conta da sociedade. E pior, estagiário, se a sociedade ela contrair uma dívida, o credor ele vai poder atacar o patrimônio pessoal do sócio até os limites em que ele subscreveu. Portanto, voltando para o nosso exemplo, se o Gabriel ele subscreveu 30, mas só integralizou 10 mil, o credor ia poder então atacar 20 mil reais do patrimônio pessoal dele. Mas nesse caso, vocês não podem confundir uma coisa. O credor, por mais que a dívida seja muito grande, o credor ele só vai poder atacar até os limites do que ele subscreveu. Então, digamos que a dívida ela seja de 100 mil reais. Nesse caso, mesmo assim, o credor ele só vai poder atacar até os 20 mil reais que o Gabriel subscreveu. Então, estagiário, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, a gente vai falar sobre o aumento ou a redução do capital social. E para começar, então, eu quero que você escreva uma coisa no seu caderno aí, estagiário. A lei ela não vai trazer muitas objeções para o caso do aumento. A grande questão aqui, então, vai ser o caso da redução do capital social. E essa diminuição ela só vai poder acontecer caso ocorram as hipóteses previstas na lei, que são duas. E para isso, então, a gente vai dar uma olhadinha lá no artigo 1082 do Código Civil. Pode a sociedade reduzir o capital social mediante a correspondente modificação do contrato, inciso 1, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. Inciso 2, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. E é importante lembrar também que tanto o aumento quanto a redução do capital social só vão poder acontecer no caso da modificação do contrato social, que deverá ser novamente averbado na junta comercial para que ele tenha validade contra terceiros, como a gente já viu no nosso estudo lá no nosso primeiro módulo. Então por hoje é isso, estagiário! Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui nos comentários ou no nosso Instagram que eu estou deixando aqui na tela. Então é isso, estagiário. Um abraço e até a próxima!